Olá, estamos novamente com o programa Gente de Bagagem na TV Viking. Hoje nós trouxemos aqui o nosso amigo Ricardo Rocha. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Marcos? Tá bom. Prazer em recebê-lo aqui. Aqui no programa vamos falar das suas experiências. O que você trouxe de bagagem na sua vida? Bagagem mesmo, de experiência de viagem. Eu soube que você esteve viajando por muitos lugares. A gente queria saber de você, qual que foi a sua experiência nessa viagem? Para onde você foi? Bom, Marcos, eu fiz uma viagem, dentre as que eu fiz, uma que marcou bastante foi aqui na América do Sul, né? Que foi no Peru. Isso já faz um tempinho, mas foi uma viagem inusitada com um amigo meu, mochilão nas costas, e a gente procurou empreender, né? Procurou empreender essa viagem. Falei, vamos fazer? Vamos. A gente ainda era época de faculdade, finalizando, se formando ali, vamos embora. Aí pegamos, mochilão nas costas, acertamos lá a passagem. O primeiro aporte foi em Bolívia. Né? Bolívia? Nossa, foi um lugar totalmente inóspito, não sabia o quanto é diferente, é um país vizinho nosso, a diferença cultural. Né? E a gente chegou ali sem pretensão nenhuma e se embrenhamos logo no centro de La Paz, vamos dizer assim, num hotelzinho que é meio pulgueiro, né? E que não tinha banheiro, na verdade, era só um cano. Né? Não imaginava que a fachada do hotel até que era uma fachada interessante. A gente pegou, acertou a diária, né? Bom, vamos passar só 4 noites aqui. E quando vimos só tinha um cano de água fria, não era um chuveiro. Você estava em quantas pessoas? Não, estava eu e esse meu amigo. Falei, bom, já começamos bem aqui essa viagem na Bolívia, né? E por lá ficamos 4 dias, e aí falei, vamos explorar um pouquinho o centro da cidade, né? Para falar a verdade, a cidade de La Paz é uma cidade um pouco diferente do que a gente está acostumado de capital. É uma cidade que ela tem um odor um pouco, vamos dizer assim, fora do padrão. Totalmente fora do padrão. As pessoas literalmente fazem necessidade na rua ali. Você viu que você começou vendo já pelo cano. Não, já começa. Você chegou lá no cano, você viu aquilo lá. E aí você desce as pessoas urinando na rua. Mas aí, aquilo lá, como era divertido, né? É questão até cultural deles, e a gente acabou... Gente, mochilão nas costas para fazer isso. Porque você vai fazer isso com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Não vá para esse local. Já estou avisando, mas assim, o mais engraçado é que parece que quando você vai lá para La Paz, parece que você vai ser enganado de alguma forma, porque o pessoal é muito mal encarado. Né? Você ficou preocupado? Não, fico preocupado, né? É tudo aquela feição fechada, né, do boliviano. Mas quando você identifica que você é um brasileiro, muda-se de figura. Na verdade, eles não são má pessoa, são super receptivos, né? Mas o clima da cidade é um clima um pouco diferente do que a gente está acostumado. Entre eles. Falou que é brasileiro, pronto. Aí já começa a abraçar, já começa a dar tapinha nas costas, Brasil, já começa a falar de futebol. Eu cheguei na época lá que eles já sabiam quem era o presidente do Brasil. Né? Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula. O Lula, sabia tudo. Pelé. Então era uma coisa muito interessante. E a gente via outros estrangeiros ali, outros gringos, alemães, americanos, e a gente ia em alguns barzinhos lá que tocavam várias músicas, né? E a gente levava a bandeira do Brasil e ficava lá, chacoalhando a bandeira. E aí eu conheci um alemão, falei, você não trouxe sua bandeira, né? Chacoalha aí, vamos agitar. Ele falou, não, eu sei que a bandeira de vocês aqui tem muito peso, né? A nossa não vale muito porque vocês são muito queridos aqui, né? Então isso foi muito bacana, né? E passamos por Bolívia. Da Bolívia nós fizemos alguns passeios em sítios arqueológicos. A cultura boliviana é muito bacana, é muito rica. Né? Mas a ideia de vocês nessa viagem era o quê? O que vocês queriam explorar? A gente, na verdade, o objetivo... Por que vocês escolheram Bolívia? Na verdade, o objetivo era Peru, para conhecer Machu Picchu. Tá certo. E aí a conexão, a gente passou por Bolívia. Ficamos 4 dias na Bolívia. Da Bolívia nós pegamos um ônibus e ficamos numa cidade chamada Copacabana. Essa cidade fica na beira... Você se sentia no Brasil ali? Não, mas não tem nada a ver com Copacabana. Apesar que a cidade ela ficava na beira do lago Titicaca. Tá. O lago Titicaca é o maior lago do mundo navegável em altitude. É o lago que está, acho que se eu não me engano, a 4, 5 mil metros de altitude. Certo. E ele é decorrente do degelo da Cordilheira dos Andes. Vocês fizeram algum esporte lá, alguma coisa? Porque, pelo que eu sei, o ar fica pesado.
fica cansado. O que você sentiu lá? Ó, na verdade eles têm quando você está em países andinos, que o Peru, a Bolívia, o Chile, são países que pertencem ali à Cordilheira dos Andes, né? E a altitude é muito elevada. Lá eles têm o que eles chamam do efeito da altitude, que é o sorote. É o nome que se dá ao efeito da altitude, que é essa náusea. Então, na verdade... A gente vê muito em jogo de futebol, a seleção brasileira vai para lá, e aí o balão de oxigênio, aquela coisa. Os mais radicais parece que pegam a folha de coca. Acontece isso? Acontece. Lá a gente mascava muito a folha de coca. Vocês mascaram. Você experimentou. Experimentei, mas não tem nada a ver Deu com um a questão barato, da alguma cocaína. coisa? Não. A cocaína... para respirar melhor. A cocaína é uma erva pura, é um chá. Você bebia muito chá de coca, era recomendado no café da manhã, sempre tinha opção do chá de coca. E durante algumas caminhadas, em alguns passeios em sítios arqueológicos, o pessoal oferecia gratuitamente uma porção de folha que você coloca no fundo da boca e masca, para aliviar justamente o efeito da altitude. Mas não dá barato, você não fica ligadão. Isso é lenda. Só dá antidoping se o jogador tiver. Né? Na verdade, para chegar no processo do que é a droga mesmo, passa por um monte de processo químico. Mas certeza. a folha em si, ela não é nada ilegal. É só um preconceito. Então a gente passou por Copacabana, ficamos 2 dias nessa cidade, uma cidade folclórica. De lá nós pegamos um trem e fomos até Puno. Puno já é o lado peruano, que também fica na beira do lado do Titicaca. A maior parte do Titicaca fica no Peru. E a parte do lago boa, vamos dizer assim, que vocês puderam ver a beleza desse lugar, foi no lado do Peru ou da Bolívia? Foi no lado do Peru. Foi a hora que vocês chegaram lá, então? Foi no lado do Peru. Como a maior parte fica no Peru, a gente conseguiu desbravar um pouco mais o lago com passeios. E lá tem uma comunidade que chama Comunidade de Urus. A comunidade de Urus é uma comunidade milenar que preserva a cultura até hoje e as pessoas moram em ilhas flutuantes. Essas ilhas, na verdade, ela é feita de junco. À medida que eles vão colocando o junco para formar a ilha, esse junco vai chegando até o fundo do lago e ela fica parada. Se estabiliza, mas ela flutua no Lago Titicaca. Tá. Então a gente pegou uma embarcação turística para a gente ir até para conhecer essas ilhas. Então é uma cultura muito rústica que preserva há mais de 1000 anos pessoas que sobrevivem só naquele pedaço de junco, né? No meio do Lago Titicaca. E eles ficam ali, não bem vão. Rústico. Não saem para nada. Não sai para nada. É como se fosse uma comunidade meio que está alheia aos acontecimentos do mundo, totalmente isolada. E você se comunicou com eles? Sim. Eles têm a língua nativa deles, que é o Quechua, que é uma língua de origem indígena, né, dos índios peruanos, e falam o espanhol, que é a língua oficial do país. Então a gente se comunicava em espanhol. E tem aquela música Portunhol, peruana, as flautas, tem as flautinhas, que ali o povo fica tocando, chega uma hora que é legal, é gostoso ouvir, mas tem hora que o seu ouvido não aguenta mais. Você já está louco para ouvir um rock and roll. E cada musiquinha que o pessoal toca, aí você fala, gostei, pronto, ele já pede uma moedinha, vamos pagar. É claro. Então fica aquela show tensão. artístico tem que pagar para ouvir. Então tem que pagar o cover ali. Então chega uma hora que, assim, você tem que migrar para outros pontos ali do Peru, né, porque o efeito da altitude, o clima, ele dá uma secada na sua pele, tanto é que as crianças de lá ficam com a bochechinha tudo rosada. Aí saindo de Puno, a gente pegou um trem. Ficaram quantos dias ali? Em Puno ficamos 2 dias. O objetivo era chegar até Machu Picchu. Vocês já estavam já uma semana para chegar em Machu Picchu e nada? Estava uma semana. A gente tinha programado 20 dias de viagem total. Total. Aí pegamos um trem de Puno, foram 12 horas até Cusco. Cusco é a capital do Império Inca. Certo. Que, na verdade, antes da invasão espanhola, todo o Império Inca se concentrava na cidade de Cusco. E quando depois, pós-invasão espanhola, parte das ruínas incas, elas foram destruídas e a base foram preservadas. E as igrejas de arquitetura espanhola foram tudo construídas lá. Tá, e lá então, vocês chegaram em Cusco e pegaram um hotel? Pegamos um hotel. Aí escolhemos um hotel bacana, um hotel que pelo menos tinha um banho quente, um cafezinho da manhã tranquilo. E lá a gente saía para fazer os passeios, né? Pegar a noite, conhecer a noite de Cusco, conhecer também O que tinha de diversão em Cusco? Tem muitos bares, muitas boates para... Noturno. E durante o dia? Boates para maiores. Tem a luz vermelha, tem aquela coisa? Tem tudo. Lá tem comercializa de tudo lá. E durante o dia, assim, o que
que vocês faziam? Vocês iam a museus, iam a... Durante o dia tinha os passeios, você comprava os passeios em agências, né? E você, antes de chegar até Machu Picchu, você tinha as cidades arqueológicas, onde começava toda a cultura inca ali, né? Tá. Então você tinha os passeios que você fazia pontualmente, enchia um ônibus e esse ônibus saía conhecendo ponto a ponto ali. E ali você conhece muita gente. No 10º dia de viagem, o meu amigo ele já estava meio enjoado. Ele falou, pô, eu tô pensando em voltar. Eu falei, pô, mas a gente nem comecei a Machu Picchu, que é o objetivo da viagem. Ele falou, não, eu tô pensando. Eu falei, não, que isso, cara? Ele falou, ó, eu vou ficar. Ele falou, vamos pelo menos visitar a cidade e se você quiser voltar, tranquilo. Aí, marcamos a viagem, o passeio na agência, que na verdade tem para cada guia é um grupo de 15 pessoas, certo? Que aí você leva a barraca e você tem pontos, são 4 dias de caminhada para chegar até a cidade de Machu Picchu. Então são 45 quilômetros de estrada e é uma estrada de pedra, mais ou menos dessa largura, onde do seu lado esquerdo é montanha, você só vê montanha, e do seu lado direito é penhasco, não tem nenhum cordão de isolamento, né? E aparentemente você fala, pô, caminhar 45, 47 quilômetros é moleza, mas na altitude e pedras, né? Na verdade a estrada era tudo de pedra, e pedra irregular. E com mochila nas costas. E com mochila nas costas. Tinha uma equipe de apoio que tem os pontos de acampamento que você chega e está tudo pronto, com comida, com refeição, né? E aí começa a caminhada. Então você tem que levar aí um energético, algumas Falta comidas. Um babuíno ali para levar a gente até lá em cima. Só faltou. E esse meu amigo começou a dar sinais de cansaço mesmo. Ele já estava a gente estava indo para o 2º dia de caminhada. Ele queria pegar o elevador ali. Ele falou, cara, não vai dar, cara. Não vai dar. Eu falei, não é possível. Eu falei, não vai dar. Ele falou, vou fazer o seguinte. Fica na sua toada, porque à medida que o grupo, cada pessoa do grupo tem uma cadência na caminhada. Uns caminham mais rápido, os outros vão mais lento, e chega uma hora que o grupo vai dispersando, é normal. E a gente acaba cruzando com pessoas de outros grupos, trocando ideia. Então, o nosso grupo dispersou. E estava eu e meu amigo. No nosso grupo tinha 2 canadenses, um casal de holandeses e 2 argentinos. 2 argentinos, né? 2 argentinos. Para sacanear. Mas eram gente boa. E dispersou. Aí estava esse meu amigo, ele falou, cara, estou passando mal, está complicado aqui. E vou embora. Não sei o que eu vou fazer. Ele falou, faz o seguinte, espera aqui que eu vou continuar a caminhada e vou avisar guias que você não está bem para, de repente, dar algum suporte para você. E fui. Encontrei um guia de um outro grupo, falei, tem um amigo meu que ele está naquele ponto lá da caminhada que ele não está bem. Aí eu parei num ponto de parada lá para tomar um energético e tal. Não, aquela época lá... Isso que foi recente, né? Mas esquece o nem Wi-Fi. Agora, O máximo que você tinha ali era... Naquele local já... Não adianta. Aí... dei um tempo nesse ponto aí que estava todo mundo reunido, o guia voltou, falou, o seu amigo, ele está voltando para o hotel lá em Cusco, realmente a gente colocou ele em cima de um cavalo e fomos levando ele até o ponto do início da caminhada, e lá ele vai pegar um táxi e vai para o hotel. E aí ele vai te encontrar em Machu Picchu no 4º dia. Então ele vai pegar um trem direto a Machu Picchu e vai te encontrar lá. Legal, tudo bem, fiquei tranquilo. Só que ele tinha deixado uma máquina, uma filmadora, né, e uma máquina de uma fotografia. Chega uma hora que você vai fazendo a caminhada, que aquilo lá começa a pesar. E eu não estava aguentando também. O ar vai ficando rarefeito, você vai mascando a folha de coca, chega uma hora que você olha para baixo, você escuta o rio lá embaixo, você fala, se eu cair aqui, ninguém vai me encontrar, não tem como, não tem acesso. Mas eu continuei cruzando com outras pessoas do meu grupo. E no terceiro dia de caminhada era o ponto mais crítico da caminhada, porque ali você ia entrar numa altitude de 5.000 metros. 5.000 metros. Então você está subindo. Era um pico da coisa. 5.000 metros é o ponto mais alto da caminhada. Depois você tem a descida. Por incrível que pareça, a descida é pior que a subida. Porque você desce e você força muito o joelho. E chegou uma hora lá que eu caí. Eu caí e fui pranchando de bunda, costa, assim, e foi caindo o filmador, a máquina, filmou fotográfica, isso, tudo, não. Não, porque eu não aguentava. A vontade era tirar a mochila e jogar no penhasco.
Falar, vai lá que eu já te pego. E aí, você está na caminhada, você começa a fazer uma reflexão. Você fala, o que eu estou fazendo aqui? Que loucura é essa? Por que eu fui fazer isso? Meu amigo que e fez... aí você fala, meu, o que eu tô? Não é possível, que programa de índio que eu fui fazer, né? índio. Falta de ar, meu amigo tá lá, não sei aonde, se ele tá lá no hotel, se ele pegou o avião de volta, sei lá. E é aquela canseira. Só que ao mesmo tempo, você vai fazendo outros tipos de reflexões, você vai olhando a montanha, você vai vendo... A persistência, você vai trocando ideia com o a pessoal do meio do natureza. caminho, você fala um português, mas você já está comunicando com o alemão, você já está falando tudo ali. E chegando no penúltimo dia da caminhada, ele tem um outro ponto de parada para você dormir, com as barracas já montadas, e nesse ponto de parada tinha um bar. Um bar no meio do nada lá, que é um ponto que chama Winawaina. Eu falei, é agora aqui que eu vou... É aqui. Não, aí esse dia eu enchi a cara. Encheu a cara, tomou todas. Tomei, eu acho que umas 16 long neck de cerveja. E aí tava tocando muita música brasileira, muito axé, e aí eu tava com o grupo lá de gringos lá que tava junto com a gente, e já virou uma bagunça. Virou uma festa. E dançando axé, todo mundo lá pulando. Só que eu tomei relativamente bastante. E para descer de novo? Dormi. Continuar descendo. Fui dormir, 4h30 da manhã, o peruano bate na minha barraca, ó, acorda que a gente vai continuar a caminhada até Machu Picchu. E a ressaca? Não, eu já estava com o estômago empolhado, ele já veio com chá de coca. Mas o chá de coca também não enjoa? Não enjoa. Chega de... Não, é gostoso. Aquilo é bom. Só que eu não estava aguentando. Eu olhava a paisagem, eu não conseguia mais ter muito prazer de olhar aquela paisagem, porque eu estava passando mal. De tanto estresse... Você já queria um bondinho para ir embora do teleférico? Eu falei, não, para mim já termina aqui. Chegamos até Machu Picchu, realmente a cidade é maravilhosa. Todo aquele cansaço que você teve durante a caminhada, a hora que você chega no cume da montanha, que Machu Picchu está ali embaixo, você vê todo mundo parado, olhando, sem um pio, ninguém conversando e só natureza. Só natureza. Só vê só o barulho das máquinas fotográficas lá registrando o momento. Aí tem mais uma descida de 40 minutos, que a gente chega em Machu Picchu, onde você começa a fazer as visitas, em cada ponto ali da cidade, vendo, como fala, os rituais que eles faziam, né? Onde eram os centros sagrados. Então, muito bacana. Só que eu já estava meio esgotadão. Certo. Né? Então, fizemos o passeio. Depois tem um vilarejo chamado Águas Calientes. E ali tem toda a infraestrutura, tem hotel, tem os bares. É o ponto para você descansar, para depois pegar o trem e voltar para Cusco. Aí você não tinha que fazer toda a volta. Mas aí eu falei, bom, quando eu cheguei em Machu Picchu, eu falei, cadê meu amigo? Que ele foi que me encontrou. Seu amigo ia te encontrar lá embaixo. Porque o guia falou, ó, seu amigo voltou para Cusco, certo. lá no hotel, ele vai voltar de trem para encontrar ele. Aí você ligou para ele no celular. Aí eu cheguei no hotel. Eu cheguei lá no hotel em Águas Calientes, fui no orelhão, liguei para minha casa, para falar para minha mãe, mãe, tô aqui em Machu Picchu, cheguei, a cidade é legal, bacana, super bacana e tal. Falei, então, eu tava com o Mané aqui, ele ficou de me encontrar, porque ele passou mal no meio do caminho, ele ficou de me encontrar, vir de trem e me encontrar aqui em Machu Picchu. Ela falou, não, cara, o Mané já tá aqui no Brasil. Já tava lá de volta. Eu falei, o quê? Tá no Brasil? Tá aqui no Brasil já. Deixou o nosso amigo na mão. E o apelido dele é Mané, mas é muito amigo, gente boa, eu gosto dele. Muito amigo. Mané, ele tá te convidando para ir para Machu Picchu de novo. Eu acho que não vai mais. Agora já tá com filho, já tá com a vida mais tranquila, ele não vai querer mais se embrear nessa juventude. Eu toparia de novo, mas eu acho que ele aproveitou da melhor forma que ele tinha que aproveitar também, cada um tem o seu limite. Então, pessoal, o Ricardo Rocha visitou lugares inusitados, teve persistência, coragem, e no final da viagem ele comprovou e trouxe para casa. Então hoje nós podemos considerar, eu e David, que Ricardo é gente de bagagem. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Marcos, pela oportunidade, pelo espaço aí. Valeu. Até mais.